Então, pessoal, a gente viu esses dias, né, algumas manifestações aqui no nosso país querendo AI-5, querendo intervenção militar. Por favor, não passem essa vergonha. Vamos estudar um pouquinho aqui a história, entender por que não. Não queiram isso para o nosso país. Então, olha, eu vou falar aqui que depois da crise que teve nos Estados Unidos, alguns países encontraram como solução a vivência de um governo totalitário, a interferência, né, do Estado aí mandando e desmandando em tudo. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, né? Após a queda da bolsa de valores, foi surgindo, né, em alguns países da Europa um sentimento é, nacionalista, mas já tinha esse sentimento lá de trás, mas também agora ultranacionalista, bem maior agora o sentimento patriota, né, desse pessoal. E eles passaram a fazer sérias críticas, né, fortes críticas ao sistema liberal capitalista, aquele sistema vivido lá pelos Estados Unidos, que agora está em crise e está aquela maior confusão. Então, vai surgir um forte sentimento de ressentimento, o desemprego, e isso faz com que comece a surgir, né, diante desse caos, os salvadores da pátria. Esses homens, né, esses nomes vão surgindo e ganhando fama e se tornando aí esses seres poderosos, os salvadores, né, que vão salvar a humanidade, o caos, né, aí diante do seu país. Bem, é, aqui nós vamos ter agora, né, o totalitarismo. Alguns governos vão assumir essa característica, totalitarismo, que eu vou explicar já já, né? E o outro, que é o autoritarismo. Então, partindo aqui do primeiro, totalitarismo, né? Quais são as características desse governo totalitário? As características do governo totalitário é exatamente a intervenção máxima do governo. O governo manda e desmanda. O líder, ele decide, né? Então, eles vão ter aí um único partido que é, é esse que vai tomar as decisões do país, eu interfiro onde eu quero e eu mando do jeito que eu quiser. Esse Estado, esse poder, né, ele é centralizado e existe um partido que impõe uma ideologia e persegue os seus opositores. Então existe uma perseguição de fato dos opositores aí que não estão de acordo, não estão alinhados aí com a ideia do líder. Exemplo disso, nós vamos ter o fascismo na Itália, com o Benedito Mussolini. Nós temos, né, bem conhecido, bem lembrado, né, pelas atrocidades que ele fez, o Adolf Hitler, com o nazismo na Alemanha, vai chegar ao poder. Nós temos também, né, um outro lado da moeda, o Stalin, né, o Joseph Stalin na União Soviética, plantando aí, vivendo aí o stalinismo. É, Mais próximo aqui dos nossos anos, a gente vai ter no Camboja o creme vermelho e hoje em dia a gente tem na Coreia do Norte, né, também um governo de características totalitárias. Então, esses foram os totalitários, né? Esses dois últimos não são lá daquele contexto antes da Segunda Guerra Mundial. Esses dois últimos são mais atualidade. Mas nós temos lá, né, o fascismo, o nazismo e o stalinismo. Como eu falei com vocês, tem também o autoritarismo. E o autoritarismo, né, ele tem características parecidas com o totalitarismo, mas é um pouco mais brando, né? Mas também ele é característico, né, pela ausência de liberdade. Não se tem liberdade nos governos autoritários também. Aí eu cito alguns exemplos, né, do período. Nós vamos ter em Portugal o salazarismo, com Antônio Salazar. Eu tenho na Espanha o franquismo, com Francisco Franco. E aqui no Brasil nós vamos ter o Estado Novo, né, com o Getúlio Vargas. Também um governo autoritário. E aí, gente, as características para que vocês fiquem bem, que fique bem guardado aí na mente de vocês. As características do governo totalitário é economia intensamente controlada pelo Estado,
o governo, né, ele está sobre a vontade do líder, um líder aí que é o salvador. Existe o culto a esse líder e a população tem que adorá-lo e venerá-lo. E nós temos a implantação de um regime de terror, porque existe a perseguição, né? Nem todo mundo vai adorar e venerar uma pessoa. Quem tiver ideias diferentes vai ser perseguido, os opositores do governo. E também existe uma forte investida na militarização do Estado, né? Do país em questão. E uma forte censura, um ataque, né, à imprensa, à mídia, em querer controlar, né, o fluxo de informações. Nós vamos ter aí essas características e essa galerinha que implantou esses regimes nos estados, né, aí como Itália, Alemanha, a União Soviética, esse povo, eles vão ser aí personagens e vão levar o mundo para o segundo maior conflito, né, que é a Segunda Guerra Mundial. Então, espero que vocês tenham entendido, né? Foi só um resumo. Vocês podem estar se aprofundando mais sobre o tema, assistindo outros vídeos, né, mais específicos de cada um. E podem estar deixando os comentários. Lá no sala de aula, vocês podem fazer as perguntas de vocês, como também podem fazer as perguntas aqui. E eu vou estar depois conversando e a gente vai